tô de boa, né? Tamanho. Tô de boa. Mas hoje eu vou abusar um pouquinho. Tô gostando. Hoje se fala muito na ciência de uma questão que é muito fundamental. Se diz assim, existem estudos que comprovam isso, comprovam aquilo. Existem estudos que promovem novos estudos, que essa ideia fundante, né? Sim. É o caso da descrição que se tem. Hoje se diz assim, fulano, fulaninho produz o comportamento do avô, do tio, do pai, da mãe. Mas comportamento não é genético. Mas existe um estudo que já era encontrado em algumas descrições religiosas, não como estudo, mas sim como um arquétipo de estrutura de pensamento, que é a questão da memória genética ancestral. Todo ser humano, por exemplo, sonha caindo. O ser humano sonha caindo. E o que a ciência diz sobre isso, sobre essa questão da memória genética ancestral? Antes do homem sedentarizar, antes do homem viver em cavernas, eram populações enormes que comiam e dormiam nos altos das árvores. Sim. E essas populações tinham quedas frequentes. Quando a queda não matava, traumatizava. Quando matava, traumatizava quem olhava. Olha que negócio louco. E esse medo implícito de cair, ele persegue toda uma estrutura da humanidade. Então, assim, poxa, Marcos, mas tem uma explicação lá na religiosidade? Tem. Se você pegar religiões diferentes, vão explicar essa questão de formas distintas. Desde a questão do que eu falei, dentro de uma religião, pensada que esse sonho é um caminho da própria realidade, até a questão de um mundo espiritual, ou do mundo das ideias, como Platão se coloca, né? Sim. É esse poder ver algo espiritual, algo que está numa dimensão transcendente, e não nessa coisa imanente, né? Então eu estou no mundo dos deuses, eu estou no mundo dos espíritos, eu estou no mundo da perfeição, como é o caso de Platão. Sim. Então, toda essa colocação aí é muito interessante, porque, assim, quando a gente fala de religião, muita gente gosta de colocar uma coisa que é medieval. Né? É uma coisa medieval. A religião não pode aceitar isso da ciência, porque a ciência deve estar submetida à religião, porque a religião foi algo dado pelo próprio Deus, que é uma coisa bem de Tomás de Aquino. Ele coloca essa separação entre razão e fé, mas ele submete a razão à fé, porque a razão... não vamos entrar aqui numa questão teológica. Pelo menos por enquanto. Por enquanto. Mas é interessante entender que de lá para cá muita coisa mudou, exceto a cabeça de algumas pessoas que insistem em dogmas, não só religiosos, respeito os dogmas religiosos, mas de verdades absolutas que proíbem o caminho da própria ciência. Verdade absoluta é uma coisa tão perigosa. Porque, por exemplo, essa coisa, Marquinhos, de você pegar e dizer assim, não, como teve a questão do Galileu, né? Galileu vai se expor com a igreja, porque ele vai dizer, peraí, até que ponto essa verdade é a religião, até que ponto é a ciência? A palavrinha ciência começando a surgir aí. Vai pagar caro, porque a igreja não queria abrir mão de uma ideia de que a Terra... Era o centro do universo. Não é porque o centro do universo, porque Deus criou o máximo da sua obra, que era o homem, a sua imagem e semelhança. E onde ele mora, onde ele habita, é o centro de tudo. E aí você tem ali o que vai ser chamado no século XX da primeira ruptura narcísica, né? Narciso é o mito de que o cara se ama, né? Ele contempla a sua beleza. Então, essa primeira ruptura. Nosso mundo não é tão assim. Eu não sou tão assim. O segundo vai aparecer com Darwin, né? Dizendo que, não, evoluímos como todos os outros seres. Não, nós já nascemos a imagem e semelhança de Deus. A segunda queda narcísica. A terceira se dá com Freud, quando vai dizer que o homem não se conhece tanto assim. Então, mas, olha, o paralelo dessa ciência caminhando, mas ao mesmo tempo pessoas na religião dizendo, isso não pode ser assim. Então, é uma preocupação que será que até hoje o homem do século XXI tem que ter, Marquinhos? Estou falando muito, Marquinhos? Não, está falando certo. Será que é mais importante? Que é essa preocupação que vai dizer, não, a mulher é assim, o homem é assado, e tem que aceitar isso ou não aceitar, sabe? Então,
a gente fecha numa verdade absoluta, e é esse o grande problema da ciência. Porque muitas vezes a gente fecha até em figuras como Buda, Jesus, diferentes das figuras fundantes, no caso o cristianismo. Imagine um Jesus que nunca mandou matar ninguém. É possível? Claro, ele só pregou perdão, E o amor mas em nome de Jesus, se matou muito. muito, e ainda hoje se quer matar, infelizmente. E se quer calar, se quer fazer um monte de coisas. Então, é essa preocupação. Ah, mas a ciência também não pode matar? Pode. Pode. Na verdade, o pior crime que a ciência pode cometer é quando a ciência esquece o propósito, que é promover a evolução, qualidade evolutiva para as pessoas, a interpretação melhor das questões, e aí se enche de vaidade e aí quer afogar a religião também, o que não é uma coisa boa, né? Sim. Se o próprio cientista colocar de lado suas questões de vaidade e entender que dentro daquela construção, dentro daquele pensamento, ele vai conseguir, ainda com Deus ou sem Deus no coração, porque a gente tem que respeitar cada mentalidade como ela é, mas ainda por mais que o cara discorde de questões religiosas, procurar entender, né, que em meio à ciência e à religião existe o livre-arbítrio. E eu acho que ele está acima de toda e qualquer vaidade que qualquer um dos lados possa ter. Outro dia eu li um negócio, mas de uma vaidade assim tamanha. Primeiro que as pessoas não entendem muito. Você falou em agnóstico, né? Sim. É uma postura que eu posso dizer, você não tem como me provar Deus, porque dentro de uma lógica isso não chega para mim. Uhum. Mas você também não tem como dizer que ele não existe, porque dentro da mesma lógica isso não... Inclusive são coisas que convergem para o mesmo caminho, tanto a religião quanto a ciência. São teorias que não podem ser provadas que Deus existe ou não. Uhum. Mas aí o cara diz assim, porque o ateu é mais inteligente do que o cara que é religioso, do que o cristão, etc. O ateu é alguém que tem fé que Deus não existe. Uhum. Então... É bom fragmentar essa Isso. ligação, né? Existe uma religião, existe uma ciência e existe a questão da fé. Da fé. A fé e a religião, elas andam juntas, mas também podem andar separadas. Podem. Existem vários tipos de fé. Sim. Então, assim, desde a origem dessa questão religiosa, você tem as questões primitivas, animistas, mecanicistas, né? Várias concepções que fizeram, né, da história da humanidade uma história de ciência e uma história também de fé. Sim, verdade. Né? O problema é que existe na cabeça de várias pessoas hoje uma ideia de imposição da minha verdade. E a partir disso eu não respeito o outro, a partir disso eu esqueço até os princípios da própria religião, e eu esqueço que, acima de tudo, a religião é aquilo que faz o homem melhor, o que deveria. O que deveria. O que deveria. Que eu acho que vai ser um passo para a nossa próxima conversa em algum momento. Mas para fechar essa ideia aqui, Por favor, eu queria Marquinhos, chamar a atenção de uma coisa que não é tão importante assim, mas é só uma historinha, porque eu adoro contar umas histórias aqui quando a gente está conversando. Histórias, meu irmão. Aí eu queria falar, viu, mãe? Mãe, um beijo. Te amo muito, mas eu vou contar uma história. Toda vez que eu sonhava caindo, eu chegava pra minha mãe e dizia assim, mãe, sonhei caindo. Ela dizia, meu filho, é porque você tá crescendo. Mãe, eu só tô com 1,69 m, mãe. Aí ficou mais difícil, entendeu? Assim, mas eu ainda tenho muita fé nisso tudo. Te amo, mãe. Um beijão. A minha dizia assim, cuidado pra não mijar na cama. Só pra fechar com a brincadeira, galera.